Depois do meu último vídeo aqui no canal, contando um pouco da minha trajetória até virar sênior aos 23 anos, eu recebi muita pergunta, com relação a pessoas que estavam iniciando na área ou pessoas que tinham dúvida do que fazer, de como seguir. Então, assim, o vídeo de hoje vai ser um pouco mais voltado para isso, que é o que eu faria se eu estivesse começando na programação em 2025. E eu vou tentar trazer para vocês um roadmapzinho básico, tá, que eu montei. E esse roadmap, ele não é nada para você seguir à risca. É exatamente o que eu faria, tendo na minha cabeça de hoje e tendo toda a visão que eu tenho sobre a área da programação hoje em dia. Bom, e quando eu comecei na área da programação, uma das coisas que mais me travou foi a famosa pressão de querer saber tudo. Então eu tinha uma sede de querer ter todo o conhecimento possível. Eu queria ser full stack, eu queria aprender linguagem mobile, linguagem de back-end, banco de dados, cloud, tudo. E, cara, de verdade, isso só te trava. Te trava pelo seguinte motivo, porque você quer aprender muita coisa, mas você ainda não tem um conhecimento do básico. Então, isso às vezes mais te atrapalha do que te ajuda. Então, eu quero citar aqui para vocês alguns tópicos que eu tentei pensar aqui, que foram tópicos que me atrapalharam e pode ser tópicos que às vezes você se identifique aí. Bom, o primeiro tópico foi o que eu já abordei, que foi o que mais me travou, que é ficar pulando de tecnologia em tecnologia. Então, querer aprender tudo ao mesmo tempo. O que aconteceu comigo? Eu queria ter todo o conhecimento possível, então às vezes eu aprendi o raso de muita coisa, então eu sabia o básico de muitas coisas, mas eu não conseguia ter um conhecimento aprofundado. Então às vezes quando alguém me chamava para ter uma conversa mais específica sobre uma linguagem, uma arquitetura, teste ou o que fosse, eu não saberia ter essa conversa, ter esse diálogo, porque o que eu sabia era mais o introdutório, era o inicial das coisas, então isso acabou me ferrando bastante. Outra coisa que acabou me atrapalhando foi querer ter todos os critérios de uma vaga para depois aplicar para ela. O que eu quero dizer com isso? Você está lá no LinkedIn, vê uma vaga que é atrativa para você e você tem medo de se candidatar por achar que aquela vaga é demais para você. E eu vou trazer uma história minha real, que é a que está acontecendo hoje. Nessa empresa que eu estou trabalhando hoje, eu fui contratado para ser desenvolvedor React. Tá? Que é a minha maior predominância de conhecimento. E nessa empresa a gente tem sim aplicações React, Next, etc. Só que eu estou trabalhando hoje com Angular, que é totalmente o oposto do React se for colocar em questão de sintaxe, etc. Né? É a mesma base, mas a sintaxe é diferente, algumas coisas acontecem diferente no Angular. Então, cara, pensa só, imagina se eu tivesse tido medo de aplicar para uma vaga em Angular com medo de não ter o conhecimento de Angular, sendo que, eu fui contratado sem ter conhecimento de Angular e hoje eu estou trabalhando com Angular. Então, isso é muito relativo, né? Então, cara, se você tem um conhecimento mínimo ali, aplica para a vaga. Aplica porque se você for bom e conseguir passar em todas as entrevistas, você é contratado. Bom, outro erro, que às vezes acontece é a galera ter medo de se mostrar iniciante, ter medo de demonstrar que, tô começando agora, tô aprendendo agora, é o famoso se sentir inferior, né? A galera se sente inferior às outras pessoas. E, cara, não tenha medo. Todo mundo começou fazendo um Hello World, ninguém sabia fazer nada e todo mundo começou de baixo, do mesmo lugar que você. Então, não tenha medo de compartilhar, de aprender, de se demonstrar uma pessoa iniciante. E é melhor ser um iniciante que se mostra iniciante e está aberto a aprender do que aquele iniciante que quer parecer sênior e às vezes não acaba aceitando ajuda de ninguém. E aí fica com aquele conhecimento blocado que ele tem, que às vezes nem é o conhecimento correto, sabe? Então é isso, cara. Não tenha medo de se demonstrar iniciante. Todo mundo já foi um dia e tá tudo bem com isso. Outro erro muito comum é você querer se comparar com outras pessoas, né? Então, vi fulano lá no LinkedIn e tá muito bem. Aquela pessoa, nossa, eu consegui um trabalho às vezes pra gringa, tá desenvolvendo em X empresa, tá num banquinho colorido e assim vai. Cara, cada um tem sua realidade. Às vezes o tempo que eu demorei para construir minha carreira não vai ser o mesmo tempo que você. Às vezes tem pessoas que constroem mais rápido, pessoas que demoram mais. E assim, isso é algo que até hoje em dia mesmo eu erro, tá? Às vezes eu me comparo com outras pessoas, só que eu tenho uma realidade totalmente diferente. Hoje eu sou pai, tenho 23 anos, sou pai, sou casado, então meu tempo para dedicar a estudo, a uma evolução profissional é um pouco mais limitado, né? Porque eu tenho que dedicar atenção à minha família também. Então, às vezes, você aí tá migrando de área, tá saindo de uma área que não tem nada a ver com TI, quer virar programador, às vezes você pega um busão aí, cara, 5 horas de transporte público, 5 horas é muito, né? Mas às vezes tem pessoas, mas 4 horas de transporte público, então seu tempo é mais limitado do que aquela pessoa que não tem que pegar todo esse transporte, às vezes trabalha do lado de casa, então acaba
tendo essa correlação. Então tenha paciência e não se compare, tá? Uma coisa que eu preciso melhorar. Mas é isso, tenha paciência e não se compare. Bom, agora vamos falar do que interessa. O que de fato eu faria se eu estivesse começando na programação e tivesse 30 dias para ter um conhecimento ali básico, introdutório e conseguisse fazer alguma coisa com isso já. É óbvio que eu tô falando de 30 dias, tá? Mas para você ter um foco ali de 30 dias inicial, mas é um processo que vai se repetir, tá? Você vai fazer ele durante 30, durante 60, durante 90, 120, assim vai, porque é algo repetitivo, é algo que você vai ter que fazer muitas vezes. A programação, ela é isso. Tá? É repetição. Então, não é você assistir 15 videoaulas que você, nossa, eu tenho o maior conhecimento de todos. Não, tá? Conhecimento da programação é um conhecimento prático. É a mesma maneira que você vai aprender a tocar violão, por exemplo. Eu tomando o exemplo do meu violão que está ali atrás. Eu estou aprendendo a tocar violão agora e é exatamente isso. Se eu não praticar violão todos os dias, eu não vou conseguir tocar violão, tá? E a programação é a mesma coisa. Se você não praticar todos os dias, você não vai tá programando, não vai saber de nada. Então eu vou lançar aqui para vocês um roadmapzinho de 4 semanas, tá? Mas para conhecimento introdutório mesmo. Bom, na primeira semana eu buscaria um conhecimento básico ali, né, introdutório de fato, então provavelmente para você que não está ambientado com a programação, seria interessante você analisar um pouco de HTML, CSS, e depois você ter uma noção um pouco mais disso, aí você pode migrar para uma linguagem, né, um JavaScript da vida, que é mais voltada para o front. Se você for back-end, você pode depois entrar num Java, num C Sharp, num Python. O Python, em questão de sintaxe, eu acho muito bacana para quem está iniciando, porque a sintaxe dele é um pouco mais fluida, né? Bom, ainda na primeira semana, montaria todo o meu ambiente no computador, né, ambiente local mesmo, com VS Code ou a IDE que você vai utilizar. Deixaria ali meu GitHub mais ou menos criado, né, com algumas coisinhas já, sem nada demais, tá? São coisas só iniciais, faria esse processo. E começaria um curso, um único curso. Então você que é colecionador de cursos, esse é para você. É um curso só. Compra um curso ou vê no YouTube ou qualquer lugar, cara. E é interessante que esse curso ele tenha informações como a sintaxe da linguagem que você vai aprender, lógica de programação, coisas simples. Bom, na segunda semana eu estaria mais apurado dos processos, então o que eu tentaria fazer seria já começar um projeto simples, nada demais, tá? Às vezes se eu estivesse trabalhando com front, fazer uma interface mais simples mesmo, com back-end já fazer algumas construções mais tranquilas também, às vezes um to-do list, alguma coisa nesse quesito. Bom, eu tentaria entender um pouco mais como funciona a linguagem, o framework, etc, né? Então, ter um conhecimento mais básico ali sobre todo esse contexto. Então, se eu fosse um front-end, por exemplo, se eu estivesse estudando para ser um desenvolvedor front-end, eu tentaria entender o que são componentes, funções, propriedades, o que é um ciclo de vida de um componente. E se fosse para o contexto de back, tentaria entender um pouco de rotas, classes, controllers, services, models, coisas mais usuais que você vai ter o contato 100% todos os dias. Bom, na terceira semana, eu acho que eu já tentaria mostrar um pouco do meu trabalho, né? Então, subiria ali um projeto que eu criei simples no GitHub, linkaria ele às vezes na Vercel ou na Netlify. Foi o que eu fiz durante muito tempo, conectar muito projeto mesmo na Netlify, que ela te proporciona isso de graça, né? Você consegue fazer o link dos projetos para ficar visual e acessível para todo mundo. Criaria um readmezinho ali mais arrumado do projeto, explicando os contextos, para você já entender como que funciona a documentação às vezes de um projeto. Então o readme pode te ajudar nessa visualização. E na terceira semana ainda eu tentaria atualizar meu LinkedIn, né? Deixar ele ali mais ou menos ok, né, para os recrutadores visualizarem ele e compartilhar esse projeto que eu fiz, né, um projeto simples, algo sem muita pressa e tudo mais, algo tranquilo. Tentaria compartilhar na rede para a galera ter uma visibilidade, compartilhar um pouco do seu conhecimento também, né, do que você aprendeu a fazer nesse projeto. Bom, e na quarta semana já vem o contexto que eu falei para vocês de repetir, né, então eu tentaria repetir esse processo que eu fiz, às vezes com um projeto um pouco mais, com mais contexto, com um pouco mais de ferramenta, com um pouco mais de técnico, né? Então trabalhar um pouco esse técnico e repetir isso, cara. Repetir, compartilhar na rede. E é isso. Provavelmente eu faria isso durante 30 dias, né? E repetiria isso. 30, 60, 90, 120, assim vai. Caso você tenha vergonha de compartilhar isso no LinkedIn ou algo do tipo, compartilhar o seu código no LinkedIn, cara, é muito interessante você fazer parte de uma comunidade, tá?
Então você pode compartilhar na comunidade, já vai ter gente na área, vão ter pessoas que também estão começando, então você consegue ter uma troca de experiência bacana. Mas de fato, se eu estivesse começando hoje, provavelmente eu faria isso desde o primeiro dia, que é fazer parte de uma comunidade. Cara, isso é muito importante. Pelo simples motivo, muitas pessoas hoje, elas são muito boas, mas o fato delas não fazerem parte desses processos, elas acabam se tornando invisíveis, né? São pessoas que a gente não consegue ver muito bem. Exemplo, você consegue indicar um amigo seu que você nunca viu um projeto dele, você nunca viu algo que ele fez? Acho muito difícil. Então, de fato, algo que muda muito essa percepção, que provavelmente eu faria isso desde o primeiro dia, seria fazer parte de alguma comunidade, conhecer pessoas, ir a eventos, tentar fazer amigos. Então, isso te ajuda muito. O network te ajuda muito, tanto na visibilidade do seu conhecimento, né? Tanto quanto você demonstrar seu conhecimento, quanto de fato, às vezes um amigo seu que trabalha numa empresa, ele conhece seu trampo, ele te indica. Então, o famoso QI, né? Isso pode te ajudar muito, cara, quando você está procurando um novo emprego, né? Então, provavelmente, o que eu faria seria isso. Tentaria buscar esse famoso QI, né? Mas assim, você não precisa se vender. É só simplesmente mostrar que você está evoluindo, que você está aprendendo, o que você está fazendo, tá? Isso até tem um pouco a ver com o vídeo anterior que eu postei, que tem um pouco de comunicação. Quando você tem uma comunicação boa, consegue se comunicar com diversas pessoas, diversas áreas, isso te ajuda muito a crescer e conseguir entrar na área. E mais um ponto é compartilhar conhecimento. Eu tenho certeza que vocês já viram aquele amiguinho seu que, não sabia tanto quanto você e conseguiu uma vaga primeiro que você. Por que ele conseguiu essa vaga? Cara, às vezes ele só conseguiu explicar o que ele sabia de maneira simples. Tá? Ele conseguiu verbalizar todo o conhecimento que ele utilizou para o recrutador ou para a pessoa que ele estava conversando, para a entrevistadora e etc. Então isso é muito interessante, você conseguir explicar o que você tá fazendo, o que você aprendeu, beleza? Porque, não adianta de nada você ter um conteúdo absurdo na sua cabeça, você tem um conhecimento técnico gigantesco, mas você não consegue explicar o porquê de usar um if ou usar um for, entendeu? Então é muito legal você também treinar essa parte da conversação, isso é muito bacana. Bom, é isso. Se eu estivesse começando na área da programação em 2025, eu teria menos pressa de parecer ser bom e mais coragem para mostrar que eu tô aprendendo. E para você não precisa dominar 10 linguagens, você não precisa saber x, y e bolinha. Não, cara. Você só precisa começar, ter uma direção clara de onde você quer chegar, trilhar o seu caminho e seguir. É isso. Isso vai te ajudar muito a ter foco, perseverança e continuar, tá? Sem ter pressa. Bom, e se esse vídeo te ajudou, comenta aqui embaixo. Estou começando em 2025. Isso vai me ajudar a ter visibilidade das pessoas que estão começando agora, das pessoas que viram esse vídeo. E é isso. Se você gostou, deixa um like, curte, compartilha, se inscreve aqui no canal que vai me ajudar bastante. E muito obrigado a todos vocês que assistiram o último vídeo e me trouxeram essa empolgação de continuar criando conteúdo aqui no YouTube. Isso é muito importante para mim. Então, muito obrigado a todos vocês, a todos os comentários. Eu li todos e vou responder todos. Então é isso. Muito obrigado e até a próxima.